Então, dando continuidade ao nosso estudo, nós tivemos a nossa primeira aula sobre nós passamos questões gerais sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, confere? Hoje nós vamos passar para o próximo tópico, segunda aula. Provavelmente amanhã a gente termina essa segunda aula, tá bom? Hoje nós vamos dar continuidade aqui ao Estatuto da Criança e Adolescente. Compartilhando com vocês minha tela. Nós havíamos parado no artigo 25, confere, todos podem ver minha tela. Só confirme para mim se vocês estão vendo minha tela aí. Por favor. Show, padrão. Pois é, na última aula a gente estava falando aqui, né, nós fomos até o artigo 25, né? Nós fomos até o artigo 25. Como eu disse a vocês, o ECA, quando a gente pega aqui o edital, deixa eu abrir o edital aqui. Cadê ele? O ECA, quando a gente pega o edital do ECA, no código, aqui no último concurso, traz as questões preliminares, né, dos direitos fundamentais, direito à vida, saúde, liberdade, dignidade, convivência familiar, né? E aí, título 3, o direito à convivência familiar e comunitária, né, do ECA lá. Depois, o último edital já pula lá para a prática do ato infracional, tá? Nós vamos trabalhar um pouquinho mais do que está previsto no último edital por um motivo muito simples. Eu acredito que esse edital vai vir mais completo, tá? Não vai ser um edital tão superficial como foi o último, não, tá? Eu acredito que esse ano eles vão trabalhar de forma mais aprofundada o Estatuto da Criança e Adolescente, tá bom? Mas então vamos lá. Dos produtos e serviços, né? Isso é um tópico que cai bastante em prova, é bastante cobrado em prova, né? Do que é permitido ou não de ser vendido para crianças e adolescentes, né? Nós temos aqui o artigo 81. Acho que tem o microfone ligado aí. O artigo 81, que fala que é proibida a venda, né, a criança ou adolescente de quê? Armas, munições ou explosivos. Isso aí é óbvio, né? Isso é evidente. Até porque a entrega de arma, né? Isso aí é a gripe, viu, gente? Os remédios para gripe fazem isso com a gente, tá? Mas vamos rompendo, tá? O Estatuto do Desarmamento prevê, né, lá no seu artigo 16, que a entrega dolosa de arma de fogo para criança, adolescente, né, arma, munição explosiva, né, vai configurar aí o artigo 16, né, a deixar que criança ou adolescente ou menor de 18 anos, né, se apodere de arma de fogo, configura o artigo 13, né, que é a omissão de cautela, né. Também é proibido, né, venda de bebida alcoólica, né, nós sabemos aí que no mundo hoje tem 13 anos, está bebendo corote como se fosse água, né? Corote agora é água, mas de toda forma é proibido venda de bebidas alcoólicas para menores. Os grandes estabelecimentos cumprem a risco isso daí, né? Porque eles têm realmente medo das consequências disso, né? Agora, esses botiquins aí que não tem nem alvará de funcionamento, vai esquentar a cabeça em vender bebida alcoólica? O cara não tem nem alvará de funcionamento, vai esquentar a cabeça com vender bebida alcoólica? Enfim. 3. Produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, ainda que por utilização indevida, né? Aí seria o cigarro, né? É por isso que a comercialização de cigarro para crianças e adolescentes é proibida, tá? Fogos de estampilho de artifício, salvo aqueles que, pelo seu reduzido potencial, sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida, né? Então, aqui está relacionada a questão fogos de artifício e por aí vai, né? Hoje em dia, nem adulto tá podendo comprar fogo de artifício mais, né? Porque agora tem os cachorros, não pode soltar foguete por causa dos cachorros, porque senão os cachorros infartam. Impressionante, né, gente? Até os cachorros hoje em dia tá Nutella. Tá esquisito, né? Você tá doido? Antigamente, meu pai soltava foguete, era bebo, e dava foguete pra gente soltar, e os cachorros achavam era bom o foguete. Hoje em dia, até os cachorros ficaram Nutella. É impressionante o que tá acontecendo. Agora não pode mais soltar fogos. Daqui a pouco
as fábricas de fogos de artifício aí vão falir porque não pode soltar fogos porque os cachorros infartam. Os cachorros Nutella, meu Deus. Enfim. Antigamente eram os cachorros que soltavam fogo de artifício, né? Hoje em dia eles estão infartando. Mas enfim, vamos rompendo, né? É... só, só Jesus na causa, não pode nem. Só altas bombas de guerra cabulosa, Bruno. Caralho, velho, era bom demais soltar aqueles busca-pés. Que trem era bom demais. Hoje em dia eu nem me atrevo a soltar fogos de artifício, não, porque senão eu corro o risco de ser agredida. Eu posso sair aí na reportagem do Super pelos meus vizinhos, né? Eu vou ser matéria do Super. Então a gente evita para evitar fadiga, né? A gente evita para evitar fadiga. Mas enfim, revistas e publicações aqui alude ao artigo 78, né? O artigo 78 vai falar aí de revistas de ordem pornográfica. Daqui a pouco os cães farejadores não vão poder farejar, porque aí vai. Daqui a pouco. Que mundo esquisito que a gente está vivendo, viu, gente? Por isso que eu vou reformar e vou para a roça, vai. Cara, eu vou, eu vou reformar e vou para a roça, sério. Sério. Ai, enfim. E bilhetes lotéricos equivalentes, né? Então, criança não pode comprar bilhetes lotéricos equivalentes, né? Participar de jogos de qualquer natureza, né? Só não repara os bocejos, não, viu, gente? É que a gripe tá batendo. Tive que tomar umas cafeína aqui para aguentar vindo essa aula aqui para vocês, tá? Mas vamos rompendo que vai dar bom. Não podemos ficar sem aula, né? Não podemos ficar sem conteúdo. Vambora. Ó, é proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênere, salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsável. Então, assim, criança ou adolescente não pode ficar em nenhum tipo de hospedaria, tá? Em nenhum tipo de hospedaria, né? Aí você fala assim, mas eu vou direto lá no Telmo, nunca me pediram meu documento. Mas é claro, né, meu filho, que essa cara de carranca que você tem aí, quem vai achar que você tem menos de 18 anos? Essa cara de carranca sua aí, parece que você veio, foi de Chernobyl. Tem 17 anos, parece que tá vindo de Chernobyl, uma cara toda, uma cara de pizza igual a sua aí, realmente eles não vão te pedir documento não, né? Mas geralmente eles pedem, tá? Porque eles sabem que é comum em algumas localidades a atuação do Juizado da Infância e da Juventude, que pode, inclusive, multar esses estabelecimentos, ok? Isso aí costuma cair em prova. Vamos lá. Também é um outro ponto bastante relevante para a gente aqui, é isso aqui, ó. A autorização para viajar. Da autorização para viajar. Olha só o que fala aqui o ECA nesse aspecto aqui, ó. Nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhado dos pais ou dos responsáveis sem expressa autorização judicial. Então, em regra, criança ou adolescente só pode viajar se for maior de 16 anos, tá? Maior de 16 anos pode viajar, desacompanhado dos pais ou responsáveis, mas em regra, menor de 16 não pode viajar sozinho. Ele, né? Oi? Tem um áudio aberto aí? Oi? Quem? Não? Então, continuando. Então, para menores de 16 anos viajarem sozinhos, né? Tem que ter uma expressa autorização judicial. Então, menor de 16 anos tem que ter autorização judicial para viajar sozinho. Essa autorização judicial não vai ser exigida quando? Então, tem as hipóteses aqui em que abre-se mão da exigência da autorização judicial para viajar. Quais são essas hipóteses? Primeiro, tratar-se de comarca contígua à da residência da criança ou do adolescente menor de 16 anos, se na mesma unidade da federação ou incluída na mesma região metropolitana. Então, mora em Neves, vai para BH, pode pegar ônibus sozinho? Pode. Tem lá 14 anos. Mora em Betim, vai para BH, pode ir de ônibus sozinho? Pode, porque são regiões conurbadas ali, mesma região metropolitana, tá? Criança ou adolescente menor de 16 anos, se estiver acompanhado.
Então, viajou sozinho, tem que ter autorização judicial. Não tem autorização judicial, mas está viajando sozinho, quais são as hipóteses? Primeira, ele tem que estar com um ascendente ou colateral, obviamente maior de idade, até terceiro grau, comprovado documentalmente o parentesco. Então, a criança menor de 16 anos pode viajar com a avó? Pode viajar com o tio? Pode, tá? Pode viajar. Ascendente infinito, descendente infinito, tá? Até terceiro grau, tá? Basta comprovar ali o documento de identidade, né? Que comprove o parentesco, tá? Ou de pessoa maior expressamente autorizada pelo pai e mãe ou responsável. Então, tem 15 anos, está viajando para outra cidade, o pai ou a mãe expressamente autorizou, tá? O pai ou a mãe expressamente autorizou que ele viaje, tá bom? O juiz, né, pode, a pedido dos pais ou responsável, conceder autorização válida por 2 anos. Isso é muito comum quando a criança ela exerce trabalhos diversos, né? Artista, atleta, né? Tem que viajar bastante. Então, o juiz já concede uma autorização para eles com validade de 2 anos, ok? Quando se tratar de viagem ao exterior, aqui é a viagem para fora do Brasil, né? Essa autorização é dispensável se a criança ou adolescente, vamos lá, tiver acompanhado de ambos os pais ou responsável, viajar na companhia de um dos pais, autorizado expressamente pelo outro, através de documento reconhecido, com firma reconhecida em cartório, tá? Foi até um amigo meu, esses dias, né? A ex-mulher dele foi visitar o outro filho nos Estados Unidos e queria levar o filho em comum deles, né? Ele teve que ir lá no cartório e emitir um documento com firma reconhecida autorizando que ela deixasse o país para viajar para os Estados Unidos, tá bom? Sem prévia e expressa autorização judicial, nenhuma criança ou adolescente nascida em território nacional poderá sair do país em companhia de estrangeiro residente ou domiciliado no exterior. Então, preste atenção no que eu falei. Sem prévia e expressa autorização judicial, ou seja, a não ser que o juiz autorize previamente e expressamente, nenhuma criança ou adolescente pode sair do Brasil na companhia de um estrangeiro, ok? Residente ou domiciliado no exterior. Fechou? Então, essas são as hipóteses de autorização para viajar. Então, vamos começar a trabalhar aqui das medidas protetivas, tá? Quais são as medidas protetivas, né? As medidas de proteção, né, a criança e adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nessa lei forem ameaçados ou violados. Em quais hipóteses, né? Por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, né? O Estado teve uma ação ou omissão que prejudicou ou criança ou adolescente. Por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis, né? Os pais não tiveram devido cuidado com a criança ou adolescente, estão abusando dos seus direitos de pais, estão sendo omissos na condução, na educação desses filhos. Então, as medidas protetivas podem entrar aí. Ou em razão de sua conduta, né? Quando, sobretudo, né, a criança, ela comete ali o ato infracional. Para a criança, não é cabível medida socioeducativa, já falei isso, vou falar novamente, não cabe aplicação de medida socioeducativa para criança. Medida socioeducativa só é aplicável para adolescente. Para criança, eu só aplico medida protetiva. Então, se uma criança esfaqueou e matou alguém, eu não aplico medida socioeducativa para ela, eu só posso aplicar medida protetiva. Lembrando, quem é criança, quem tem menos de 12 anos de idade. Quem é adolescente, quem tem a partir de 12, inclusive, até antes de completar 18 anos de idade. Tá bom? Medidas específicas de proteção. As medidas previstas nesse capítulo poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo. Na aplicação das medidas, levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. São também princípios que regem a aplicação das medidas. Então, vamos falar aqui dos princípios rapidamente, que esses princípios tratam da questão da proteção da criança e do adolescente, tá? Então, vamos lá, os princípios. Condição da criança e adolescente como sujeito de direitos
Crianças e adolescentes são titulares dos direitos previstos nessa lei e em outras leis, bem como na Constituição Federal. Proteção integral e prioritária. A interpretação e aplicação de toda e qualquer norma contida nessa lei deve ser voltada à proteção integral e prioritária dos direitos de que as crianças e os adolescentes são os titulares. Responsabilidade primária e solidária do poder público. A plena efetivação dos direitos assegurados a crianças e adolescentes por essa lei e pela Constituição Federal, salvo nos casos por essa expressamente ressalvados, é de responsabilidade primária e solidária das 3 esferas de governo, sem prejuízo da municipalização do atendimento e da possibilidade da execução de programas por entidades não governamentais. Interesse superior da criança e adolescente. A intervenção deve atender prioritariamente aos interesses da criança e adolescente, sem prejuízo da consideração que for devida a outros interesses legítimos, no âmbito da pluralidade dos interesses presentes no caso concreto. Quando a gente estuda o ECA, a gente vê que, eventualmente, em ações que envolvam criança e adolescente, a depender do nível de maturidade da criança ou do adolescente, a opinião deles é considerada. Por quê? Porque o interesse maior é da criança e do adolescente, acima de qualquer coisa, tá? Acima de qualquer outra coisa. 5. Privacidade. A promoção dos direitos da criança e do adolescente deve ser efetuada no respeito pela sua intimidade, direito à imagem e reserva de sua vida privada. É por isso que é muito comum a gente ver aí as matérias ocultando nomes, né? Ocultando imagens, né? Não mostrando às crianças ali situação específica, tá? Por conta do princípio da privacidade que está previsto aqui no ECA, tá? Intervenção precoce. O que é isso? O que é intervenção precoce aqui? Juan, eu posto no grupo para vocês. Assim que terminar essa aula, eu posto no grupo para vocês os slides, tá bom? Depois eu vou, porque assim que eu terminar todos os slides, esse slide aqui tá, ele tá todo pronto. Já vou postar para vocês lá na área do aluno. Fechou? Fecha o microfone aí, gente. Intervenção precoce. A intervenção das autoridades competentes deve ser efetuada logo que a situação de perigo seja conhecida. Intervenção mínima. A intervenção deve ser exercida exclusivamente pelas autoridades e instituições cuja ação seja indispensável à efetiva promoção dos direitos e proteção da criança e do adolescente. Proporcionalidade e atualidade. A intervenção deve ser necessária e adequada à situação de perigo em que a criança ou adolescente se encontra no momento em que a decisão é tomada. E responsabilidade parental, né? A intervenção deve ser efetuada de modo que os pais assumam seus deveres para com a criança ou adolescente. Então, por mais que o ECA coloque aqui que é dever do Estado, da sociedade, da família, assegurar os direitos e os interesses da criança e do adolescente, os pais, eles devem responder, eles devem assumir, eles devem ter ali a responsabilidade parental. Eles devem exercer com plenitude o seu poder familiar, né? Eles são ali a primeira linha que impede a criança ou adolescente de desvencilhar-se do caminho correto, né? Então, dentro dessa aplicação dos princípios que estão previstos aqui no ECA, tá? A responsabilidade parental, ou seja, a responsabilidade dos pais ou dos responsáveis, é considerada também, tá? Prevalência da família, eu já até falei para vocês várias vezes aqui. O ECA trabalha sempre com a prevalência da família. Eu vou tentar manter essa criança e esse adolescente no seio familiar o máximo de tempo possível. Eu vou tentar, de todas as formas, manter a criança e o adolescente dentro da sua família, tá? E isso é um princípio aqui do ECA. Na promoção de direitos, na proteção da criança e do adolescente, deve ser dada prevalência às medidas que mantenham ou reintegrem na sua família natural ou extensa, ou, se isso não for possível, que promovam sua integração em família adotiva. Eu só coloco a criança e adolescente em família adotiva quando não tem nenhuma possibilidade de manter essa criança na família natural, essa criança, esse adolescente na sua família natural, quando eu não consigo achar nenhum parente extenso, tá?
nenhuma família extensa, tá? Aí sim eu começo a pensar em família adotiva, ok? Obrigatoriedade da informação à criança e adolescente, respeitado seu estágio de desenvolvimento e capacidade de compreensão. Seus pais ou responsável devem ser informados dos seus direitos, dos motivos que determinaram a intervenção e da forma como esta se processa. Ou seja, a criança ou adolescente, a depender do seu nível de maturidade mental, deve saber o que está acontecendo com ela. Isso vale também para os pais, tá? E oitiva obrigatória participação. A criança ou adolescente em separado ou na presença dos pais, de responsável de pessoa per si indicada, bem como seus pais ou responsável têm o direito a ser ouvidos e a participar nos atos e na definição da medida de promoção dos direitos e de proteção, sendo sua opinião devidamente considerada pela autoridade judiciária competente, observado o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 28 desta lei. Show? Então, vamos lá. Quais são as medidas protetivas previstas no ECA? São essas 9 medidas aqui. Essas são as 9 medidas protetivas elencadas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Verificada qualquer das hipóteses previstas no 98, a autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas, tá? O que define a maturidade da criança ou adolescente? É a própria criança ou adolescente que vai se definir, Yuri. Pensa comigo. Eu vou falar, por exemplo, assim, da minha sobrinha. Minha sobrinha tem 12 anos. Solta ela no shopping para você ver. Ela não vai sair de lá, ela não vai saber sair de lá, não. Vai ficar lá, embasbacada, vai ficar lá no shopping lá, não vai saber como é que volta, não vai saber pegar um ônibus, não vai saber pedir não vai saber nada. O máximo que ela vai conseguir fazer é pedir ajuda de alguém. Agora, você vê uns moleques de 7 anos, aqui em Belo Horizonte tem muito, você vê uns moleques de 7 anos no sinal aqui, andando sozinho, desemboladaço. Você vê uns meninos de 10 anos praticando furto no centro de Belo Horizonte, você fala assim, não, eu não acredito que esse menino tem 10 anos de idade. Desembolado. Sai, anda, desembola, vai pro crime, faz e acontece. Ou uns meninos, eu vejo uns meninos lá da roça, os meninos saem sozinhos, cuida de boi, de gado, tá vendo? Então, assim, não tem a ver com a própria criança, tem a ver com o próprio adolescente, né? A definição dessa maturidade dele lembrando, né, gente, o ECA, ele trabalha com a ideia da multidisciplinariedade. Todas essas questões que estão relacionadas à criança e adolescente tem psicólogos, pedagogos, psiquiatras, né? Os assistentes sociais, né? Então, tem toda uma equipe que trabalha nisso aí para ver o nível da maturidade dessa criança ou desse adolescente, tá? Então, assim, para definir esse nível aí, é através dessa equipe multidisciplinar que trabalha ali com as crianças e com os adolescentes para saber o nível de maturidade que essa criança e que esse adolescente tem. Beleza? Show? Então, vamos lá. Essas são aqui as medidas protetivas previstas, elencadas no ECA, tá? Verificada qualquer das hipóteses do ano 98, a autoridade competente pode determinar, dentre outras, seguintes medidas. Então, do 1 até o 9 aqui, nós temos as medidas protetivas. Lembrando, medidas protetivas são aplicáveis para crianças e para adolescentes. Medidas socioeducativas só são aplicadas para adolescentes. Socioeducativas só para adolescentes, ok? Vai lá, quais são as protetivas aqui, ó? Encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade. Orientação, apoio e acompanhamento temporários. Matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental. Já caiu em prova isso aqui. É matrícula e frequência obrigatória em estabelecimento de ensino fundamental. Inclusão em serviços e programas oficiais e comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente. Requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial.
inclusão em programa oficial comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos. Do 1 até o 6 aqui, senhores, o próprio Conselho Tutelar tem competência para aplicar, tá? Do 1 até o 6 aqui, o próprio Conselho Tutelar tem competência para aplicar de forma autônoma. Agora, do 7 ao 9, somente o juiz tem competência. Por quê? Tá? Por quê? Porque aqui eu estou tirando a criança ou adolescente do seu meio familiar. E eu já vi que dentro do ECA é princípio manter a criança ou adolescente dentro da família, somente o juiz pode tirar a criança ou adolescente da sua família. Através de quais medidas? De acolhimento institucional, inclusão em programa de acolhimento familiar ou colocação em família substituta. Então, essas 3 últimas hipóteses aqui, somente o juiz poderá fazê-lo, ok? Então, essas são as medidas protetivas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, vamos começar a falar aqui da prática de ato infracional. Aqui realmente caiu no último edital, aqui realmente é matéria do último edital e quase certeza que será cobrado novamente. Eu estou para dizer que no próximo edital eles devem colocar o ECA inteiro. O ECA inteiro deve colocar no próximo edital. Chute meu, né? Não sei. Mas no último, essa parte aqui estava prevista, né? Então vamos falar aqui, ó, da prática de ato infracional. O que é ato infracional? É aquela conduta descrita ou como crime ou como contravenção penal, que não é crime nem contravenção penal, que foi praticado por inimputável. Inimputável de que categoria? Inimputável menor de 18 anos de idade. Então, ato infracional é a conduta descrita como crime ou contravenção praticada por criança ou adolescente. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos a medidas previstas nessa lei. Está previsto aqui no ECA e também está previsto na Constituição Federal, que os menores de 18 anos são inimputáveis. Ah, mas eu quero colocar aqui, né? Teve uma proposta aí recente, né? Os maiores de 16 anos que praticarem crimes hediondos podem ser penalizados nos moldes do direito penal. Então, tem que mudar a Constituição. Tem que mudar a Constituição. Que é a Constituição que fala que são inimputáveis os menores de 18. Ok? Para efeitos dessa lei, deve ser considerada a idade do adolescente a data do fato. Ou seja, tanto para o direito penal, quanto para o direito penal militar, quanto para o Estatuto da Criança e Adolescente, vigora a teoria da atividade. Considera-se praticado o ato infracional no momento da ação ou omissão. Ok? Para efeitos dessa lei, deve ser considerada a idade do adolescente a data do fato. Teoria da atividade. Está prevista no direito penal, aplica-se aqui também ao Estatuto da Criança e Adolescente. Como que eu vou saber se um adolescente praticou um crime? Um adolescente tem 17 anos, 11 meses e 29 dias, praticou um crime ali entre meia-noite e 1 hora da manhã. Como que eu vou saber? Como que eu vou saber se ele praticou um crime ou um ato infracional? Eu preciso, vamos supor, outro dia eu atendi uma ocorrência que foi bem assim. É cláusula pétrea eles serem inimputáveis? Não, Juan, isso aí não é cláusula pétrea, não. Isso aí não é, não. Eu atendi uma ocorrência que foi bem assim. Era quase 6 horas da manhã. Antes das 5 dias já tá claro, né? Aqui em Belo Horizonte. Mas era quase 6 da manhã. E nós deparamos antes do Copom chamar, nós deparamos com adolescente. Essa ocorrência, tanto eu como quem estava no turno, se sentiu bastante, porque assim, era um moleque mesmo, assim, o menino tinha 16 anos de idade, novinho, assim. E não é o padrão das pessoas que a gente encontra vagando sexta e sábado, geralmente, assim, no centro de Belo Horizonte é bem eclético, né? Mas em dias normais, o padrão de morador de rua é um padrão de morador de rua, né? Não é discriminação, mas é o padrão, é o padrão. E era um adolescente jovem, assim, 16 anos, 17 mais ou menos, e estava
sentado no canto lá e sangrando muito, né? E a gente deparou com aquela situação e fomos socorrer, né? A gente não sabia o que era, nós colocamos ele na viatura, fomos socorrer, levamos para o 123, né? E tentando parlamentar com ele, tentando conversar com ele, aquela coisa toda, ele comentou, falou assim, ah, não, foi meu colega. Seu colega fez o que com você? Aí meu colega, a gente discutiu, ele me esfaqueou. Assim, tá, seu colega discutiu com você, te esfaqueou, né? Muito jovem, assim, menino, assim, bem vestido, inclusive. Enfim. Levamos ele lá pro João 23. Quando a gente socorre as pessoas, né, se a pessoa está toda ensanguentada, a gente talvez não tem, a gente só quer socorrer a pessoa, a gente quer procurar informações ali para tentar achar quem fez aquilo, né? Tentar subsidiar, achar o autor, aquela coisa toda, né? O que aconteceu, até para a gente fazer o boletim de ocorrência, né? Para dar prosseguimento nas ações de polícia, né? Polícia militar, polícia judiciária, né? Fazer um bom boletim de ocorrência, tentando conversar com ele. Resumo da obra. Resumo da obra, né? Ele tomou, acho que 32 facadas diversas, 32 facadas diversas. Ele estava conseguindo conversar e passar para a gente a situação, porque ele estava sob efeito de droga, né? Então, por isso que, por incrível que pareça, ele tomou 32 facadas e estava consciente. E ele falou que foi para uma discussão banal qualquer, discussão qualquer, debaixo do viaduto de Santa Teresa, o outro esfaqueou ele. Vamos trazer a situação para a gente aqui. Imagina que esse autor dessas facadas, nesse outro adolescente, tenha feito esse ato, a gente deparou com esse adolescente por volta de 1h da manhã, 1h30 da manhã. Como que eu vou saber se aquele adolescente que tem 17 anos, 11 meses e 29 dias, que esfaqueou esse outro adolescente, responde por ato infracional ou por crime? Eu vou considerar o momento em que ele efetuou as facadas. Se o momento em que ele efetuou as facadas foi antes de completar 18 anos de idade, trata-se de ato infracional. Ele não vai responder de acordo com o Código Penal, ele vai responder de acordo com o ECA. Se foi após a 0 hora, após ele ter completado 18 anos de idade, ele responde de acordo com o Código Penal. Resumindo, se for de acordo com o Código Penal, ele vai responder por homicídio ou tentativa de homicídio qualificado, né? Temos algumas qualificadoras no caso concreto, então vai responder por homicídio ou tentativa de homicídio qualificado. Se for responder no ECA, vai responder por ato infracional análogo. Na pior das hipóteses, e é muito difícil acontecer essa hipótese, ele vai ficar 3 anos internado. Só. Na pior das hipóteses, tá? Basicamente, a lógica do ato infracional é essa. E quando a gente pega como é que funciona mesmo o sistema, o que é o ato infracional, a gente percebe que realmente é muito difícil um adolescente ficar 3 anos internado. É muito difícil. E a gente estudando o ECA, a gente entende por quê, tá? Então, olha só. Ato infracional praticado por criança, medidas do 101, que são as medidas protetivas. Praticado por adolescente, medidas socioeducativas. Nós temos várias medidas socioeducativas. Nós vamos trabalhar uma por uma aqui. Então, vamos lá. Quais são as medidas socioeducativas? Verificada a prática de ato infracional, que é aquele crime ou contravenção praticado por inimputável, ou seja, por criança ou por adolescente. A autoridade competente poderá aplicar ao adolescente. Para a criança, medida protetiva; para o adolescente, advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semi-liberdade, internação em estabelecimento educacional ou as medidas previstas no 101, 1 a 6, que são as medidas protetivas. Lembrando, para medidas protetivas eu aplico tanto para criança quanto para o adolescente. Ok? Protetiva é tanto para criança quanto para adolescente. Eu não aplico socioeducativa para criança. Ok? De 1 a 6 aqui, porque a 7, a 8 e a 9 somente o juiz aplica. Tá? Somente o juiz aplica. Fechou? Aqui também só o juiz aplica, mas essas aqui são específicas para casos específicos, tá bom? Então, vamos trabalhar aqui uma por uma, cada uma das medidas socioeducativas, tá?
Vamos ver a parte geral que nós vamos começar a trabalhar uma a uma. Olha só. A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração. Em hipótese alguma e sob pretexto algum, será admitida a prestação de trabalho forçado. Está na Constituição, está no artigo 5º, precisava nem falar isso aqui, tá? Os adolescentes portadores de doença ou deficiência mental vão receber tratamento individual especializado em local adequado às suas condições, ok? Aplica o disposto 99 no 100, tranquilo. A imposição das medidas do inciso 2 a 6 do 112 pressupõe a existência de provas suficientes da autoria e da materialidade da infração, ressalvada a hipótese de remissão nos termos do 127. A advertência poderá ser aplicada sempre que houver prova da materialidade e indício suficiente de autoria. Senhores, cuidado com isso aqui, porque isso aqui, esse 114 e esse parágrafo aqui foi feito para derrubar candidato na prova. Isso aqui foi feito para te complicar na hora da prova. Eu tenho aqui todas as medidas socioeducativas. Beleza? Que vai do 1 ao 6 e o 7 são as protetivas. Show. Para eu aplicar medida socioeducativa de advertência, o que eu preciso? Eu preciso de prova de autoria e materialidade? Respondam. Eu preciso de prova de autoria e materialidade para aplicar a medida socioeducativa de advertência? Sim ou não? Respondam aí. Quem mais? Quem mais? Vamos, gente. Vamos ver se vocês pegaram o bizu aqui. Acha que não? Sim? Não? Sim ou não? Porque senão não teria falado no outro artigo. Vamos lá, senhores. Olha só. Cuidado com isso aqui. Para eu aplicar a advertência, eu não preciso de prova. Eu preciso tão somente de indícios suficientes da autoria. A advertência poderá ser aplicada sempre que houver prova da materialidade. Eu preciso ter prova da materialidade e indícios suficientes da autoria. Então, para aplicar a advertência aqui, ó, eu preciso ter provas da materialidade, ou seja, provas de que o ato infracional ocorreu, e indícios de quem foi o autor. Eu não tenho prova de quem foi o autor. Posso aplicar a advertência? Posso. Eu tenho indícios, eu não tenho provas. Agora, para eu aplicar aqui, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade e internação, eu preciso necessariamente tanto de provas de autoria quanto provas de materialidade da infração. Resumindo, a advertência pode ser aplicada somente com indícios de autoria. Agora, para eu aplicar as outras medidas socioeducativas, eu preciso ter provas de que esse ato infracional ocorreu, e eu preciso ter provas de que foi aquele adolescente em específico que praticou aquele ato infracional. Tá bom? Então, olha só, a imposição das medidas previstas no 2 a 6, tá aqui, ó, 2 a 6, tá? Pressupõe a existência de provas suficientes de autoria e materialidade. Provas de autoria e materialidade. Advertência não precisa de prova de autoria, não. Bastam indícios. Isso é uma pegadinha de prova que pouca gente ensina, mas que pode jogar muita gente no buraco, porque as provas são feitas para te reprovar. Então, fiquem atentos nesse detalhe. Advertência, somente indícios de autoria, e as demais, eu preciso ter
provas de autoria e prova da materialidade. Beleza? Ressalvar depósito da remissão. O que é a remissão? Só para vocês entenderem. A remissão é bem parecida com a transação penal. Nós vamos estudar a Lei 9.099 ainda, mas vocês precisam saber que a remissão é bem parecida com a transação penal. É muito parecida mesmo com a transação penal. É um acordo que o Ministério Público faz com o adolescente, tá? E aí, nesse acordo, obviamente, eu não preciso ter provas suficientes de autoria e materialidade, não. Segue a mesma lógica lá da transação penal, tá? Para a remissão, que é um acordo, Ministério Público e adolescente, eu não preciso ter prova suficiente de autoria e materialidade. Fechou? Continuando. Primeira medida socioeducativa, advertência. Consiste na admoestação verbal que será reduzida a termo e assinado. Por que eu posso aplicar uma advertência sem ter provas de autoria? Motivo muito simples. Eu vou apenas admoestar verbalmente o adolescente. Vou falar, meu filho, não faz isso mais não. Isso é feio, tá bom? Deus não gosta disso não. Para de fazer isso, tá bom? E aí dou um papel para ele aqui, ó. Assina esse papel aqui falando que eu falei com você para não fazer isso mais. Beleza? Isso é advertência, tá bom? Quando a gente fala aqui, quando a lei fala, né, que levará em conta a capacidade de cumprir, as circunstâncias e a gravidade da infração, a advertência aqui, geralmente, é uma infração mais leve, né? Primeira infração penal ali, né? Primeiro ato infracional, é mais leve, é mais tranquilo, né? Foi ali uma garrafa de balalaica que o adolescente subtraiu lá no shopping, no supermercado. O vigilante lá, vivão, deu pulão nele. É bem isso aí, tá? Da obrigação de reparar o dano. Segunda medida socioeducativa. Em se tratando de ato infracional com reflexos patrimoniais, então, para eu reparar o dano, obviamente, esse ato infracional tem que ter reflexo patrimonial para eu conseguir efetivamente repor aquele patrimônio perdido, né? Então, olha só. Em se tratando de ato infracional com reflexos patrimoniais, a autoridade poderá determinar, se for o caso, que o adolescente restitua a coisa, promova o ressarcimento do dano ou, por outra forma, compense o prejuízo da vítima. Havendo manifesta impossibilidade, a medida pode ser substituída por outra adequada. Então, pensa, o adolescente foi lá e furtou a bicicleta do outro coleguinha. Furtou? Furtou. Ato infracional análogo ao furto. Tá? Ato infracional análogo ao furto. Tá lá com a bicicleta na casa dele. Chegou lá no juizado da infância e juventude. O que o juiz vai fazer? Não. Aqui, ó. Devolve a bicicleta pro seu colega. Devolve. Vai devolver a bicicleta. Pronto. Vinícius Júnior, quando estava no Flamengo, 16 anos, podre de rico. Podre de rico. Fez uma festa louca lá na casa dele lá. Ficou doido, ficou maluco, tomou vodka além do que devia, jogou uma pedra na casa do vizinho lá, quebrou. Vai lá e paga. É crime de dano? Ato infracional, análogo ao crime de dano? Sim. Vai lá e paga. Pronto, pagou. Ressarciu o dano. Beleza? Considerando sempre, né, a situação do adolescente, a gravidade do fato, né? Aqui, ó, a capacidade de cumpri-la, as circunstâncias, a gravidade da infração, ok? Próximo. Prestação de serviços à comunidade. A prestação de serviços à comunidade consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral por período não excedente a 6 meses, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como programas comunitários ou governamentais. São tarefas atribuídas conforme as aptidões do adolescente e devem ser cumpridas durante a jornada máxima de 8 horas semanais, sábados, domingos e feriados, ou dias úteis, de modo a não prejudicar a frequência à escola ou a jornada normal de trabalho. O que é isso aqui, senhores? Prestação de serviço à comunidade. Não confunda com o próximo aqui, ó. A liberdade assistida é no mínimo 6 meses. A prestação de serviço à comunidade é no máximo 6 meses.
Então, no máximo 6 meses que o adolescente vai ficar ali direcionado para trabalhar. Liberdade assistida, não, ela exige um acompanhamento maior. Por isso, ela é no mínimo 6 meses. Agora, prestação de serviço é no máximo 6 meses. Cuidado com essa pegadinha do final aqui. Por que essa pegadinha do final? Porque ele aqui, ó, jornada máxima de 8 horas semanais. Tem gente que coloca 8 horas diárias, o cara fala assim, não, tá certo. Não é 8 horas diárias, não. É 8 horas semanais. É no máximo 8 horas por semana. E não é 8 horas, não, é no máximo. Se for atribuída para o adolescente trabalhar num hospital todo sábado ou todo domingo, 2 horas, tá certo? Tá. Porque é no máximo 8 horas semanais. Pode ser 1 hora semanal, pode ser 2 horas semanais, pode ser 1 hora semanal, pode ser 6 horas semanais. Quando que ele vai trabalhar? Sábado, domingo e feriados ou em dias úteis. Desde que nos dias úteis não prejudica a frequência escolar ou jornada normal de trabalho. Às vezes o adolescente estuda e trabalha. Que hora que ele vai cumprir a prestação de serviço da comunidade? Sábado, domingo ou feriado. Quanto tempo? No máximo 8 horas semanais. Semanais, não é diárias. Não é 8 horas diárias. E não é 8 horas. É no máximo 8 horas. Cuidado com essa pegadinha aqui, que isso aqui derruba muita gente na hora da prova. Isso derruba muita gente na hora da prova. Cuidado com essa pegadinha aqui, ok? No máximo 6 meses. A liberdade assistida é no mínimo 6 meses. O que é liberdade assistida? É aquele camarada que tem projeto social na comunidade, que tem uma liderança com as crianças e com adolescentes, né? Que é reconhecido por todos, é aquele boa praça, né, que ajuda, tem lá o jiu-jitsu, tem lá o futebol, tem lá a batucada, né, que ensina os adolescentes lá alguma arte, enfim. Esse é a pessoa que vai acompanhar, né? Esse vai ser o orientador. O que é liberdade assistida? Ó, sempre que se afigurar a medida mais adequada a fim de acompanhar, auxiliar, orientar o adolescente. Às vezes o adolescente precisa de alguém ali com ele, acompanhando ele, vendo o dia a dia dele, orientando ele, mostrando os caminhos melhores para ele. Aí a autoridade vai designar uma pessoa capacitada para acompanhar o caso. E aí, essa pessoa pode ser recomendada por entidade ou programa de atendimento. Essa liberdade assistida será fixada um prazo mínimo de 6 meses, já falei, podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra medida. Ouvido o orientador, que é aquela pessoa que está ali acompanhando o adolescente, o Ministério Público e o defensor. O defensor sempre vai estar presente nessas questões todas aqui relacionadas ao adolescente. Ele tem direito ao defensor. Tem um microfone ligado aí, desliga aí. Ok? Incumbe ao orientador, com apoio e a supervisão da autoridade competente, a realização dos seguintes encargos, dentre outros. Então, quais as missões que esse orientador, que vai acompanhar esse adolescente, tem? Ó, promover socialmente o adolescente e sua família, fornecendo-lhes orientação e inserindo-os, se necessário, em programa oficial ou comunitário de auxílio e assistência social. Supervisionar a frequência e o aproveitamento escolar do adolescente, promovendo, inclusive, sua matrícula. Diligenciar no sentido da profissionalização do adolescente e de sua inserção no mercado de trabalho. E apresentar relatório do caso. Então, esse orientador aí, ele vai acompanhar ali. O adolescente está em liberdade, mas está sendo assistido ali por alguém que está acompanhando a vida dele. Ok? Regime de semi-liberdade. Para vocês entenderem, a semi-liberdade é como se fosse o semi-aberto e a internação é como se fosse o fechado, regime fechado. A internação é uma pena privativa de liberdade, é uma medida privativa de liberdade, não é pena porque não cometeu o crime, né? Mas é uma medida privativa de liberdade. O semi-liberdade é como se fosse um semi-aberto, tá? Ele pode ser determinado desde o início, ou como forma de transição para o meio aberto, possibilitada a realização de atividades externas, independentemente de autorização judicial. Então, está na semi-liberdade, pode fazer outras atividades, independentemente do juiz autorizar. Mas tem um detalhe,
Estando no semiliberdade, é obrigatório que o adolescente estude e se profissionalize, devendo sempre que possível ser utilizados os recursos existentes dentro da comunidade. A medida não comporta prazo determinado, aplicando-se o que couber às disposições relativas à internação. Então, o semiliberdade não tem prazo determinado. Não tem. Internação tem. Internação tem. As normas gerais da internação, elas valem para o semiliberdade também. Show? Vamos lá, vamos trabalhar a mais complexa de todas as medidas socioeducativas previstas. Essa aqui é a mais complexa. Ó, internação. A internação constitui medida privativa de liberdade, sujeita aos princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. O que o artigo 121 está te falando, gente? Ó, ele está te falando o seguinte. Basicamente, o artigo 121 está te falando o seguinte, ó. Internação, o adolescente vai ficar ali, recluso. Eu tenho que lembrar que esse adolescente é pessoa em desenvolvimento, ou seja, ele está aprendendo, ele está criando caráter, ele não é ainda uma pessoa de índole formada. Ele está aprendendo com as coisas da vida. Eu tenho que dar o máximo de oportunidade possível para ele até eu colocar ele trancafiado aqui dentro de um regime de internação. Eu só vou colocar ele aqui na internação no último caso, na última hipótese, quando assim, não tiver jeito mesmo. Ele já botou fogo no mundo. Ele já aterrorizou tudo. Ele já fez tudo de ruim que podia fazer. E mesmo assim, eu vou colocar ele aqui pelo menor tempo possível. Eu vou manter ele internado aqui pelo menor tempo possível. Então, basicamente, o que o 121 está falando é isso, senhores. É medida privativa de liberdade, sujeita aos princípios da brevidade, ou seja, o mínimo de tempo possível, excepcionalidade só em último caso, e lembrando que o adolescente é a pessoa que está em desenvolvimento, ainda não tem ali um caráter formado, é um caráter que está sendo formado. Então, você tem que ter essa concepção. Às vezes você não lembra das palavras, mas você lembra do raciocínio e aí você consegue matar uma questão de prova. Tenta lembrar do raciocínio aqui. Às vezes, lembrando do raciocínio, você consegue matar uma questão de prova lá na frente, tá bom? Ó, será permitida a realização de atividades externas a critério da equipe técnica da entidade, salvo a expressa determinação judicial em contrário. Então, o adolescente pode fazer outras atividades fora? Pode. Tem que ter autorização judiciária? Em regra, não. A não ser que o juiz fale assim, ó, lá na determinação dele, não pode sair para nada. Isso é a própria reencarnação do mal aqui na Terra. Não pode sair para nada. Aí o juiz vai escrever lá, determinando que ele não possa sair, tá? A internação, ela não tem prazo determinado, só que tem um detalhe. Ela tem um detalhe. Ó, a medida não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser reavaliada mediante decisão fundamentada no máximo a cada 6 meses. Ou seja, em último caso que eu vou internar adolescente, só quando ele está botando fogo no mundo, quando ele é discípulo do mal mesmo aqui na Terra, eu tenho que deixar ele o mínimo de tempo possível. Não tem tempo da internação, mas o máximo que ele vai ficar internado, é 3 anos. Em nenhuma hipótese, o período máximo de internação vai exceder a 3 anos. Então, o máximo que ele pode ficar ali sujeito a uma medida privativa de liberdade é 3 anos. Só que tem um detalhe. No mínimo, a cada 6 meses, deve ser reavaliada a manutenção dele ali. Então, quando você pega isso aí, eu tenho alguns conhecidos que trabalham no socioeducativo, eles falam, Fenice, é só o filhote de Eivio na Terra que consegue ficar ali 3 anos. Porque esse relatório, ele é feito no máximo a cada 6 meses, ou seja, as equipes que estão ali têm que fazer um relatório para manter aquele adolescente internado no máximo a cada 6 meses. Então, assim, de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses, tem que fazer relatório para falar assim, mantém, 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 mantém. Não, mantém, tem que manter, 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 tem que manter. Então, geralmente, ali no segundo ou no terceiro relatório, você, pode ir embora, pode sair. É bem isso, é assim que funciona mesmo, tá bom? É bem assim, tá? Não tem prazo determinado, e essa manutenção tem que ser reavaliada mediante decisão fundamentada, ou seja, tem que fundamentar por que o adolescente está ficando mais tempo ali,
No máximo a cada 6 meses. E o máximo de internação é 3 anos. O máximo de internação é 3 anos. Mas a permanência quem decide é o técnico ou o juiz? Pode ir contra o relatório? O relatório quem faz é a equipe multidisciplinar que está ali. A equipe multidisciplinar que vai fazer o relatório ali. E aí é o juiz que decide, tá? É o juiz que vai decidir, obviamente, tá? Se mantém ou não, ok? Se mantém ou não. Mas em nenhuma hipótese pode ultrapassar 3 anos, tá bom? Atingido esses 3 anos, o que vai acontecer? Tá 3 anos lá internado, é o próprio sementinha maligna, né? A sementinha que tá brotando já, tá germinando já do mal. O que vai acontecer? Vai acontecer com esse cara? Rua. Atingido o limite estabelecido no parágrafo anterior, o adolescente deverá ser liberado, colocado em regime de semi-liberdade ou liberdade assistida. Rua. Não pode ficar mais na internação. Ou muda para um regime menos gravoso, ou coloca ele no regime de liberdade, regime aberto. Ok? Essa liberação será compulsória aos 21 anos de idade. Então, entrou lá com 18 anos, porque praticou um ato infracional com 17 anos e 11 meses, completou 21 anos de idade, obrigatoriamente rua. Em qualquer hipótese da desinternação, será precedida de autorização judicial ouvido do Ministério Público. Foi o que eu falei. A equipe multidisciplinar faz o relatório e quem decide é o juiz. O juiz também vai ouvir lá o promotor de justiça e o Ministério Público, tá? A determinação judicial mencionada no parágrafo 1º poderá ser revista a qualquer tempo pela autoridade judiciária. Que determinação judicial que é essa? Aqui, ó. Determinação judicial e contrário. Não pode sair. Não pode sair. O juiz pode rever isso aí a qualquer tempo, tá? Muito interessante o 122. Guardem ele, coloca uma caveira no 122 de vocês aí. Coloca uma caveira no artigo 122 de vocês aí. Olha o que o artigo 122 fala. A medida de internação só poderá ser aplicada quando tratar-se de ato infracional cometido mediante violência ou grave ameaça ou violência à pessoa, reiteração no cometimento de outras infrações graves ou descumprimento reiterado e injustificável de medida anteriormente imposta. O adolescente praticou furto, vai ser internado? Não, não vai. Não vai. Tem que ter uma discussão. O adolescente praticou tráfico de drogas, vai ser internado? Tráfico de drogas tem violência ou grave ameaça à pessoa? Já cometeu outros tráficos? Descumpriu outros? Não. Só essa primeira vez que tráfico de droga que cai. Não, então não vai ser internado. Não vai ser internado. Tem até uma discussãozinha no tocante ao tráfico de drogas aí, mas de forma geral e conforme a lei, não vai ser internado. Para um adolescente ser internado, tem que ser ato infracional cometido com grave ameaça ou violência à pessoa. Roubo, estupro, homicídio. E é grave ameaça, não é qualquer coisa, não é qualquer soquinho, qualquer lesão corporalzinha, não. É grave. Reiteração no cometimento de outras infrações graves. Você está conduzindo, já é a 20ª vez que você está conduzindo adolescente lá para o furto. Aí você fala com o promotor de justiça, falou, seu promotor, já são 20 vezes que eu estou conduzindo ele para o furto, né? Já enquadra aí no inciso 2 do 122, né? Acho que já pode entender que isso aí é uma reiteração no cometimento de outras infrações graves, né? Deixa ele solto. Tá dando maior prejuízo para os outros, né? Ou por descumprimento reiterado e injustificável de medida anteriormente imposta. Às vezes aplicou para ele outras medidas lá e ele não cumpre nenhuma. Não cumpre nada que aplica para ele. Não obedece nada. A interna. Então, daí a gente vê por que é tão difícil um adolescente ficar internado. Aí a população fala assim, mas esse pessoal, esses adolescentes aí, a sementinha maligna aí, comete crime e não fica preso. Não é que comete crime, comete ato infracional e não fica preso. Não fica preso mesmo, não. Não fica preso mesmo, não. A internação é ato excepcional. Tem que ter advogado, Bruno. Todos eles têm que ter advogado. Está previsto no ECA aqui que é direito do adolescente ser acompanhado por advogado. Se não tiver, o Estado tem que arrumar um para ele. Eles têm direito a advogado, normalmente. Normalmente. Tá? Então,
É por isso que não fica. Não vai ficar internado mesmo. A gente precisa entender como é que funciona o esquema. E é interessante, né? As pessoas falam, tem até um jargão de um pensador aí, meio, um pensador, um filósofo aí, meio do contra, assim, né? Quanto mais você aprende, mais triste você fica, né? E assim, você vai entendendo o porquê das coisas e é bem isso mesmo. Você fala assim, não, não dá nada. Você não dá nada. Realmente, não dá nada. Não dá nada, realmente, né? É assim que funciona, né? Essa semana eu tive. Semana não, outro dia eu tava viajando, fui conversando com um rapaz na viagem. E se você for, se você for pensar bem, ser do lado negro da força é muito mais fácil do que ser do lado do white back aqui, né? Ser do lado branco aqui é bem mais difícil do que ser do lado ruim da força, porque, meu Deus do céu, o honesto, ele só vai, assim, ele vai se fudendo a cada dia mais, né? E o desonesto, ele vai sendo beneficiado de todas as formas. Mas, enfim, né? São pontos de vistas aí, né? Quem sabe um dia isso não muda, né? Não sei, né? A gente tem que ter esperança, né? De uma mudança, né? Porque se a gente não tiver esperança de mudança, a gente tá vivendo pra quê, né? Virar bicheiro, virar bicheiro. Tem uns policiais militares aí que resolveram mexer com o jogo de bicho também. Todos foram excluídos. Foram todos excluídos e resolveram virar bicheiro. Caíram aí no tal da máfia do jogo de bicho aí. Todo mundo respondeu. Quem não foi excluído ainda tá respondendo PAD aí. Trabalhar honestamente é difícil, gente. É sério, é difícil. Eu tô aqui passando mal aqui que eu. Ah, sei lá. Como diz o Marinho, tô cansado, cara. Ah, cara, tô cansado. É bem isso mesmo. Mas vamos rompendo, vamos rompendo. Vamos lá. O prazo de internação a que alude o inciso 3, né? Não pode ser superior a 3 meses, devendo ser decretada judicialmente após devido processo legal, né? Então, o prazo, né? Aqui, ó, descumprimento justificado de medida anteriormente imposta não pode ser superior a 3 meses. Então, o máximo que ele vai ficar internado por descumprir medidas anteriormente impostas é de 3 meses, que deve ser decretada pelo juiz, diante de um processo. Em nenhuma hipótese será aplicada internação havendo outra medida. Lógico, né? Internação é medida excepcional. Então, se tem outra medida a ser aplicável, eu aplico essa outra medida, tá? Essa internação deverá ser cumprida em entidade exclusiva para adolescentes, em local distinto daquele destinado ao abrigo, obedecida a rigorosa separação por critérios de idade, complexão física e gravidade da infração. Durante o período de internação, inclusive provisória, serão obrigatórias atividades pedagógicas. Então, tem que ter coisa lá para a sementinha maligna fazer. Tá internado lá, não pode ficar à toa, não. Tem que ter alguma coisa a fazer. Geralmente, eu fico o dia inteiro jogando PlayStation. E eles têm também todos esses direitos aqui, ó. Entrevistar-se pessoalmente com o representante do Ministério Público, ou seja, entrevistar-se pessoalmente com o promotor de justiça. Peticionar diretamente a qualquer autoridade. Petição é o direito de pedir alguma coisa para qualquer autoridade. Avistar-se reservadamente com seu defensor, ou seja, direito de conversar com seu advogado reservadamente. Ser informado de sua situação processual sempre que solicitada. Ô, doutor, como é que está meu processo aí? Tem que explicar tudo direitinho para ele. Ser tratado com respeito e dignidade, não pode chamar de Zin, Zé, Joe, nada disso, tem que chamar ele pelo nome. Permanecer internado na mesma localidade ou naquela mais próxima ao domicílio de seus pais ou responsável, tem que ficar perto dos pais, não pode ser internado longe. Tem direito de receber visitas, pelo menos semanalmente. Então, pelo menos semanalmente, ele tem direito de receber visita. Também tem direito de correspondência com seus familiares e amigos. Também tem acesso aos objetos necessários à sua higiene pessoal e asseio. Deve habitar alojamento em condições adequadas de higiene e salubridade. Deve receber escolarização e profissionalização. Deve realizar atividades culturais, esportivas e de lazer. Deve ter acesso aos meios de comunicação social. Deve receber assistência religiosa, segundo sua crença, e desde que assim o deseje. Se ele não quer, também não vai ter, tá?
e manter a posse de seus objetos pessoais e dispor de local seguro para guardá-los, recebendo o comprovante daqueles, porventura, depositados em poder da entidade. E receber, quando de sua desinternação, os documentos pessoais indispensáveis à vida em sociedade. Então, são direitos do adolescente privado de liberdade. Não só esses direitos, aqui é um rol exemplificativo de alguns dos inúmeros direitos que o adolescente privado da liberdade tem, tá? Em nenhum caso haverá incomunicabilidade, isso também é constitucional. A autoridade judiciária pode suspender temporariamente a visita, pode, inclusive de pais ou responsáveis, se existirem motivos sérios e fundados de sua prejudicialidade aos interesses do adolescente. Se o juiz vê que o pai e a mãe estão prejudicando o adolescente, proíbe eles de o verem. Sendo dever do Estado zelar pela integridade física e mental dos internos, cabendo-lhes adotar as medidas adequadas de contenção e segurança. Beleza? Isso aí é o que tem mais probabilidade de cair, essa parte de internação aí. Primeiro os crimes, obviamente, depois essa parte de internação, tá? E o que é remissão? Remissão é bem parecido com uma transação penal, né? Um acordo, né? Ó, o que fala aqui a lei sobre a remissão? Ó, antes de iniciar o procedimento judicial para apuração de ato infracional, o representante do Ministério Público poderá conceder a remissão, como forma de exclusão do processo, para não ter processo, tá vendo? Bem parecido com a transação penal. Atendendo às circunstâncias e consequências do fato, ao contexto social, bem como a personalidade do adolescente e sua maior ou menor participação no ato infracional. O que é isso? Em vez do promotor de justiça oferecer ali uma denúncia para iniciar um processo para o adolescente responder, por uma medida socioeducativa, o promotor de justiça faz um acordo com o adolescente. Ó, eu tenho aqui os provas suficientes de autoria e materialidade sua, mas vou te dar uma chance. Você cumpre essas obrigações aqui e a gente não tem processo, pode ser? É bem isso, tá? É bem isso. Iniciado o procedimento, a concessão de remissão pela autoridade judiciária importará na suspensão ou extinção do processo. A remissão não implica reconhecimento ou comprovação da responsabilidade, nem prevalece para efeito de antecedentes, podendo incluir, eventualmente, a aplicação de qualquer das medidas previstas em lei, exceto a colocação em regime de semi-liberdade ou internação. Para não ter processo, às vezes ali o promotor de justiça não tem ainda provas, mas tem indícios ali suficientes de autoria e materialidade. Ele faz um acordo com o adolescente, assim aqui, ó. Para a gente não ter processo, você cumpre aqui eu posso aplicar para ele uma prestação de serviço à comunidade. Você presta esse serviço aqui, morreu, não tem processo, não tem nada, né? Você não vai ter antecedentes aqui como infrator penal, não vai ter nada disso. É bem uma transação penal mesmo, tá? A medida aplicada por força da remissão poderá ser revista judicialmente a qualquer tempo, mediante pedido expresso do adolescente ou de seu representante legal ou do Ministério Público. Ok? Como é que funciona a apuração desse ato infracional aqui, ó? O adolescente apreendido por força de ordem judicial será desde logo encaminhado à autoridade judiciária. Semana passada mesmo, nós abordamos um adolescente lá na Avenida Afonso Pena que estava com, a gente fala com MBA, né? Mandado de busca e apreensão em aberto. Tinha 16 anos, estava com uma ordem judicial de apreensão, né? Para ser internado, né? Aí, o que acontece? Faz a apreensão dele e conduz lá para a delegacia especializada. Não pode ir lá para a delegacia de plantão normal, tem a delegacia especializada. Enquanto a delegacia de plantão é ali no bairro Floresta, onde vai todo mundo, os adolescentes vão para a delegacia que fica ali na Avenida Afonso Pena. É especializada para adolescentes, tá? Se ele for apreendido em flagrante ato infracional, será desde logo encaminhado para a autoridade policial competente. Aí vai ser o delegado de polícia competente, né, da infância e da juventude, tá? Havendo repartição policial especializada para atendimento de adolescente e se tratando de ato infracional praticado em coautoria com maior,
prevalecerá a atribuição da repartição especializada, que, após as providências necessárias e conforme o caso, encaminha o adulto à repartição policial própria. Resumindo, aqui em Belo Horizonte, como eu já falei para vocês, tem um local apropriado, né? Antigamente a CIA era no Barro Preto, hoje ela é na Afonso Pena. Então, tem um local apropriado para receber o adolescente infrator. Se o adolescente infrator, por exemplo, pratica um crime de roubo, em coautoria com outros maiores de idade, tá? Ele que tem 17 anos, um de 18 e outro de 21. Vai todo mundo para a delegacia especializada. Vai todo mundo lá para a Avenida Afonso Pena. Encaminha todo mundo para lá. Depois, os responsáveis lá dão encaminhamento para os maiores de idade, tá? Mas, a princípio, em nenhuma hipótese, eu encaminho adolescente para a delegacia normal, de adulto, se houver um local especializado para recebê-los. Existem municípios em Minas Gerais que mal tem a delegacia de plantão lá. Aí não tem jeito, aí tem que ir todo mundo para a delegacia de plantão. Mas numa cidade igual Belo Horizonte, que é a capital, que eu tenho uma delegacia especializada, vai todo mundo para a delegacia especializada. É isso que está falando o parágrafo único aqui, tá bom? Em caso de flagrante de ato infracional cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, a autoridade policial, ou seja, o delegado de polícia, sem prejuízo do disposto no 106 e 107, deve lavar o auto de apreensão, ouvir testemunhas e adolescente, apreender produto e instrumentos da infração, requisitar os exames e perícias necessários à comprovação da materialidade e autoria da infração. Nas demais hipóteses de flagrante, a lavratura do auto pode ser substituída por boletim de ocorrência circunstanciada, que é bem parecido com o... boletim de ocorrência circunstanciado, que é bem parecido com o... lá na 9.099. Sumiu aqui. A Covid já está fazendo efeito já. Enfim. Vou lembrar aqui. Isso, obrigada, Bruno. Bem parecido com o TCO. Exatamente. É isso aí, beleza? Continuando. Comparecendo qualquer dos pais ou responsável, o adolescente será prontamente liberado pela autoridade policial sob termo de compromisso e responsabilidade de sua apresentação ao representante do MP no mesmo dia, sendo impossível no primeiro dia útil imediato, exceto quando, pela gravidade do ato infracional e sua repercussão social, deva o adolescente permanecer sob internação para garantia de sua segurança pessoal e manutenção da ordem pública. Resumindo, fez lá esse boletim de ocorrência circunstanciado, que é bem parecido com o TCO, apareceu o pai ou a mãe dele lá e vai embora. E vai embora de imediato. A lei está falando aqui. Aí o pessoal fala assim, mas às vezes o adolescente comete o pessoal, senso comum. O adolescente vai lá e comete o crime, sai primeiro com o policial. É mais ou menos isso. Não é que comete crime, comete ato infracional. Sai primeiro com o policial? Às vezes sim, porque a lei fala aqui, ó, tem que ser liberado no mesmo dia. E quando não der para liberar ele no mesmo dia, no dia útil imediato. Eu só vou manter ele internado para manutenção da garantia da segurança pessoal dele. Às vezes o que ele fez, todo mundo está querendo matar ele, e aí às vezes deixa ele internado para garantir a vida dele, tá? Então é bem isso mesmo, ó, comparecendo qualquer dos pais ou responsável, o adolescente será prontamente liberado pela autoridade policial, sob termo de compromisso e responsabilidade de sua apresentação ao representante do Ministério Público, tá? No mesmo dia ou, no mínimo, no primeiro dia útil posterior. Então, tá claro, a lei fala. Tem que liberar ele. Tem que liberar. Se ele cometeu um ato infracional com violência ou grave ameaça à pessoa, por exemplo, né, pode ser o caso de não liberação. Aí, nesse caso aqui, a autoridade policial encaminhará desde logo o adolescente ao representante do Ministério Público, juntamente com a cópia do auto de apreensão ou boletim de ocorrência. Sendo impossível a apresentação imediata, a autoridade policial encaminhará o adolescente à entidade de atendimento, que fará a apresentação ao representante do Ministério Público no prazo de 24 horas. Então, ele conversa com o promotor de justiça assim, ó, rapidinho.
Nas localidades onde não houver entidade de atendimento, a apresentação facial pela autoridade policial. A falta de repartição policial especializada, o adolescente aguardará a apresentação em dependência separada das destinadas a maiores, não podendo, em qualquer hipótese, exceder o prazo do parágrafo anterior, ou seja, não pode ficar mais de 24 horas esperando para conversar com o promotor de justiça. Sendo o adolescente liberado, a autoridade policial encaminha imediatamente ao representante do MP cópia do auto de apreensão ou boletim de ocorrência. Se afastada a hipótese de flagrante, houver indícios de participação de adolescente na prática de ato infracional, a autoridade policial encaminha ao representante do MP para relatório de investigações e demais documentos. Beleza? Então, a gente vê aqui como é que é o procedimento. Esse procedimento costuma cair na prova, tá? Ó, o adolescente a quem se atribua a autoria de ato infracional não pode ser conduzido ou transportado em compartimento fechado de veículo policial, em condições atentatórias à sua dignidade ou que impliquem risco à sua integridade física ou mental sob pena de responsabilidade. Ah, Feliz, mas todo mundo vai no rabo da viatura. É, porque o que acontece? Quando você conduz o adolescente ali no xadrez, você está conduzindo ele ali para a sua segurança. Porque como é que eu e meu motorista, só nós dois na viatura, como é que nós vamos colocar o adolescente lá dentro e conduzir ele garantindo a nossa segurança? Não tem jeito, né? Então se justifica pela nossa segurança e até a segurança dele também, tá? Apresentado o adolescente, o representante do MP, no mesmo dia e à vista do auto de apreensão, boletim de ocorrência ou relatório policial devidamente autuados pelo cartório judicial e com informação sobre os antecedentes do adolescente, procederá imediata e informalmente à sua oitiva e, em sendo possível, de seus pais ou responsável, vítima e testemunhas. Em caso de não apresentação, o representante do MP notificará os pais ou responsável para a apresentação do adolescente, podendo requisitar o concurso das polícias civil ou militar. Adotadas as providências a que alude o artigo anterior, o representante do MP pode promover arquivamento dos autos, conceder a remissão, que é esse acordo, né? Ou representar ao juiz para aplicação de medida socioeducativa. Então, você já conseguiu entender mais ou menos aí como é o funcionamento da apuração de um ato infracional atribuído a um adolescente, tá? Vamos lá, continuando. Promovido o arquivamento dos autos ou concedida a remissão pelo representante do MP, mediante termo fundamentado, que conterá resumo dos fatos, os autos serão concluídos ao juiz para homologação. Homologado o arquivamento ou remissão, o juiz determinará, conforme o caso, o cumprimento da medida. Discordando o juiz da decisão do promotor de justiça, ele encaminha os autos para o procurador-geral de justiça, com despacho fundamentado, e a este oferecerá representação, designando outro membro do MP para apresentá-la, ou ratificar o arquivamento ou a remissão, que só então estará a autoridade judiciária obrigada a homologar. Ah, o promotor de justiça fez uma remissão com o adolescente. O juiz olhava, não concordo com isso aqui, não. O que ele faz? Encaminha para o Procurador-Geral de Justiça. Procurador-Geral de Justiça designa outro membro do Ministério Público. Se o outro membro do Ministério Público ainda manter a remissão, aí sim o juiz é obrigado a homologar. Se ele muda, aí obviamente ele vai mudar e o juiz vai concordar com ele, tá? Se por qualquer razão o MP não promoveu o arquivamento ou conceder a remissão, oferecerá representação ao juiz, propondo instauração do procedimento para aplicação de medida socioeducativa que se afigurar mais adequada. A representação será oferecida por petição, que conterá o breve resumo dos fatos e a classificação do ato infracional e, quando necessário, o rol de testemunhas, podendo ser deduzido oralmente em sessão diária instalada pela autoridade judiciária. A representação independe de prova pré-constituída da autoridade e da materialidade. O prazo máximo improrrogável para a conclusão do procedimento, estando o adolescente internado provisoriamente, é 45 dias. Pessoal, guarda esse prazo, porque esse prazo já caiu em algumas provas, tá?
Esse prazo já caiu em algumas provas, tá? Então, o prazo máximo para concluir esse procedimento aí do ato infracional é 45 dias. Guardem isso. Cai bastante em prova. Oferecida a representação, o juiz designa a audiência de apresentação do adolescente, decidindo desde logo sobre a decretação ou manutenção da internação. Adolescente e seus pais ou responsáveis são cientificados do teor da representação e notificados a comparecer à audiência acompanhados de advogado. Aí tá vendo a pergunta que vocês tinham feito? Sempre com advogado. Se os pais não forem localizados, o juiz dará curador especial ao adolescente. Não sendo localizado o adolescente, o juiz expedirá mandado de busca e apreensão, determinando o sobrestamento do feito até efetiva apresentação. Como eu comentei com vocês, nós fizemos a abordagem de um adolescente nessa situação ali, né? Mandado de busca e apreensão, a gente fala em BA, tá? E aí apresenta o adolescente para conversar lá com o juiz. Estando o adolescente internado, será requisitada a sua apresentação sem prejuízo da notificação dos pais ou responsável. A internação decretada ou mantida pela autoridade judiciária não pode ser cumprida em estabelecimento prisional. Onde que o adolescente vai cumprir sua internação? Em estabelecimento socioeducativo típico para aquilo, que é o concurso que a gente tem aberto agora aí, né? De agente socioeducativo, para trabalhar com as sementinhas aí. Inexistindo na comarca a entidade com as características do 123, o adolescente deve ser imediatamente transferido para a localidade mais próxima. E sendo impossível a pronta transferência, o adolescente aguardará sua remoção em repartição policial, desde que em seção isolada dos adultos e com instalações apropriadas, não podendo ultrapassar o prazo máximo de 5 dias sob pena de responsabilidade. Muita atenção nesse parágrafo 2º do 185 aqui também, senhores. Tá? No lugar que eu tô, não tem onde colocar esse adolescente. Eu vou deixar ele na delegacia lá, esperando achar um lugar para encaminhar ele. O máximo que esse adolescente vai ficar nessa delegacia aí é 5 dias. Tá? O máximo 5 dias. Se ficar mais do que isso, o policinha que está lá trabalhando vai ser responsabilizado, tá? Comparecendo o adolescente, seus pais ou responsável, o juiz procede ao oitivo dos mesmos, podendo solicitar a opinião de profissional qualificado. Se o juiz entender adequada a remissão, ouvirá o MP proferindo decisão. Sendo o fato grave, passivo de aplicação de internação ou colocação em semi-liberdade, o juiz, verificando que o adolescente não possui advogado constituído, nomeará defensor, designando desde logo a audiência em continuação, podendo determinar a realização de diligências e estudo de caso. Então, ele tem que ter ali direito, tem um advogado dele. O advogado constituído ou o defensor nomeado, no prazo de 3 dias, contada a audiência de apresentação, oferecerá defesa prévia e rol de testemunhas. Nessa audiência de continuação, ouvidas as testemunhas arroladas na apresentação e na defesa prévia, cumpridas as diligências e juntado o relatório da equipe interprofissional, será dada a palavra ao representante do MP e ao defensor, sucessivamente, pelo tempo de 20 minutos para cada um, prorrogável por mais 10, a critério do juiz. Se o adolescente não comparecer sendo devidamente notificado, injustificadamente, a audiência de apresentação, o juiz vai designar nova data, determinando sua condução coercitiva. E a remissão, como forma de extinção ou suspensão do processo, pode ser aplicada em qualquer fase do procedimento antes da sentença. Isso aqui é importante demais também, tá? A remissão pode ser aplicada em qualquer fase do procedimento antes da sentença, ok? O juiz não aplicará qualquer medida desde que reconheça na sentença. Está provada a inexistência do fato, não haver prova da existência do fato, não constitui o fato ato infracional, ou não existir prova de ter o adolescente concorrido por ato infracional. Bem parecido com o Código de Processo Penal comum isso daqui, tá? Na hipótese desse artigo, estando o adolescente internado, será imediatamente colocado em liberdade. A intimação da sentença que aplicar medidas de internação ou semi-liberdade será feita ao adolescente e ao seu defensor, quando eu não acho adolescente, aos seus pais ou responsáveis, sem prejuízo do defensor. Então, o defensor
sempre vai ser notificado, tá? Da sentença. Sendo outra medida aplicada, a intimação faciar unicamente na pessoa do defensor. Recair na intimação na pessoa do adolescente, deverá esse manifestar se deseja ou não recorrer da sentença. Para terminar nosso estudo de hoje, vamos falar aqui desse artigo recente, né, que foi incluído recentemente aqui no ECA, que é a infiltração de agentes de polícia para investigação de crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, tá? Foi incluído recentemente aqui o 190, tá bom? Vamos passar ele aqui bem rapidinho. Vamos lá. 190. A infiltração de agentes de polícia na internet com o fim de investigar os crimes previstos. Todos os crimes aqui relacionados à pedofilia, viu, gente? Obedecerá às seguintes regras. A maioria dos crimes aqui é relacionados à pedofilia, tá? A maioria. O que é isso? É o agente policial ingressar na rede mundial de computadores para tentar achar os autores desses crimes aqui, tá? Será precedido de autorização judicial, devidamente circunstanciada e fundamentada, que estabelecerá limites da infiltração para obtenção de prova ouvido MP. Dar-se-á mediante requerimento do MP ou representação de delegado de polícia e conterá a demonstração de sua necessidade, o alcance das tarefas dos policiais, os nomes ou apelidos das pessoas investigadas e, quando possível, os dados de conexão ou cadastrais que permitam a identificação dessas pessoas. Não poderá exceder o prazo de 90 dias, sem prejuízo de eventuais renovações, desde que o total não exceda a 720 dias e seja demonstrada sua efetiva necessidade a critério do juiz. O juiz e o MP podem requisitar relatórios parciais da operação de infiltração antes do término do prazo previsto aqui. Aí tem as definições, né? Dados de conexão, informações referentes hora, data, início, termo, duração, endereço de protocolo de internet, IP, né? E dados cadastrais, né? Informações referentes ao nome e endereço de assinante ou de usuário registrado ou autentificado. A infiltração de agentes de polícia na internet não será admitida se a prova puder ser obtida por outros meios. As informações da operação de infiltração serão encaminhadas diretamente para o juiz responsável pela autorização da medida, que vai manter o seu sigilo. Antes da conclusão da operação, o acesso aos atos será reservado ao juiz, MP e delegado de polícia responsável pela operação, né? Lógico, para manter o sigilo aqui, as informações não vazarem. Não comete crime o policial que oculta sua identidade para, por meio da internet, colher indícios de autoria e materialidade dos crimes previstos nos artigos aí 240, aqui vai, né? Então, senhores, muita atenção nisso aqui. Esse 196 já caiu em prova. Não comete crime o policial que oculta sua identidade para, por meio da internet, colher indícios de autoria e materialidade nos crimes previstos. Aí tem os crimes todos aqui, tá? Crimes geralmente relacionados aqui à questão de pedofilia infantil, por aí vai, né? Corrupção de menores e por aí vai. Depois vocês peguem cada um dos crimes aqui e vão escrevendo aqui para não esquecer, tá bom? Estupro de vulnerável, tá bom? O agente policial infiltrado que deixar de observar a estrita legalidade da investigação responde pelos excessos praticados. Isso aqui não precisava nem falar, né? E os órgãos de registro? É registro, não é, como é que é? Registro. O pessoal da fala registro. Os órgãos de registro e cadastro público poderão incluir os bancos de dados próprios, mediante procedimento sigiloso e requisição da autoridade judicial, as informações necessárias à efetividade da identidade fictícia criada. O procedimento sigiloso será numerado e tombado em livro específico. Concluída a investigação, todos os atos eletrônicos praticados durante a operação devem ser registrados, gravados e armazenados e encaminhados a juiz MP, juntamente com o relatório. Os atos eletrônicos registrados citados no CAPT serão reunidos em autos apartados e apensados ao processo criminal juntamente com o inquérito policial, assegurando-se a preservação da integridade, da identidade do agente policial infiltrado e a intimidade das crianças e adolescentes envolvidos. Padrão, nobres combatentes? Padrão?
Dúvidas? ECA é gigante, né? Muito conteúdo aqui no ECA, né? Muito conteúdo. Padrão aí? Temos dúvidas? Juan, Yuri, Bruno, Ana Letícia, Carol, Luana. Luana tá cabulosa, os caras também. Luísa mais ainda. Marcos, Breno. Beleza. Senhores, amanhã, sexta-feira, estaremos aqui reunidos novamente para mais um encontro aqui. Vamos tentar concluir o ECA amanhã, tá bom? O ECA é muito extenso, então eu prefiro passar ele agora de uma vez para vocês já irem estudando ele, tá? Pois é, lembrando que tá rolando um bolão lá no meu Instagram, hein? Tá rolando um bolão no meu Instagram lá. Pessoal, olha só. Fizemos um levantamento das apostilas, mais de 2.000 páginas, tá? Eu estou procurando uma gráfica aí que fique um melhor preço pra gente, tá bom? Antes de mandar fazer esse material, eu vou fazer o material das leis secas, somente conforme o último edital, tá? Para vocês, para incluir lá também. Algumas matérias já estão sendo subidas, já estou subindo algumas matérias lá para o drive de vocês. E eu tenho observado que nem todo mundo tá acompanhando o material lá. É um material, numa boa, gente, é o melhor material do mercado, né? Não é porque eu estou envolvida, não, mas assim, é o melhor material do mercado, tá? Então aproveitem isso, tá? Estou correndo atrás de um bom preço para conseguir fazer essa apostila aí, porque é muita coisa, é muita página, mas a gente vai conversando, a gente vai trocando ideia. Fechou? Muito obrigada, pessoal. Até amanhã. Tchau.